Olá pessoal, estamos aqui de volta nessa parte de construção, o custo de construção de estradas, levando em conta que nós estamos fazendo o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, usando aqueles custos aproximados dados pelo DENIT, considerando que é uma zona rural. Então essas estradas de longo percurso, num país, a maior parte delas, assim, um país como o Brasil, se fará em zonas rurais. Não estamos levando em conta, então, aquelas zonas metropolitanas que os custos serão, então, diferentes. Nessa aula, na aula passada, então, nós terminamos, demos aqueles custos aproximados, direitinho, e fizemos uma classificação da morfologia do terreno em plano, ondulado e fortemente ondulado, que são os parâmetros com que variam aqueles custos unitários. Quanto mais movimentado seja o terreno, mais cara fica a construção da estrada ou de uma ponte, ou que seja um viaduto construído naquela região. É muito mais caro fazer numa região montanhosa que numa região plana. Então essa classificação morfológica é fundamental e já demos. Agora nós vamos fazer uma estimativa, fazer um orçamento simplificado. Um exemplo, uma estimativa. Vamos imaginar o processo da construção da estrada, como se nós já tivéssemos feito a seleção e tal, e a estrada vai ser construída. Só para ter uma ideia das etapas que são feitas na construção de uma estrada e os custos referentes a essas etapas. Então, uma primeira etapa que se poderia destacar são os trabalhos preliminares. Os trabalhos preliminares, que vem a ser trabalhos preliminares. Então, seria o caso de já tendo-se, já sabendo-se onde a estrada vai ser construída direitinho, e já se faz já se teria feito a locação do eixo. Então é preciso, então, preparar esse terreno para que ele possa ser realmente considerado uma estrada. Então a primeira coisa que se faz é o desmatamento, o destocamento, o roçado. Então o que vem a ser o desmatamento, bom, tira-se aquelas árvores de uma certa largura, e até que largura? Bom, os antigos sempre recomendavam que a faixa estradal ali, o pavimento, ficasse ensolarado, que isso dá mais saúde àquele pavimento. Então, para isso, então, havendo assim matas a ser desmatadas por onde a estrada seja colocada, adota-se uma largura tal que os raios de sol possam chegar à faixa da estrada. Cortando-se essas árvores, ficam ainda os tocos e as raízes, que se chama de estocamento. Então aquela parte já perto do chão da estrada, aquele tronco com as suas raízes, elas têm que ser tiradas e levantadas. Toda aquela terra, aquela parte inicial, é uma terra boa, terra assim orgânica, então não se deve desprezar essa terra. É interessante, quando se for raspar, pegar essa terra e fazer uns depósitos ao longo da estrada, porque mais tarde, lá no final da construção, quando se for fazer o projeto paisagístico, quando se for plantar gramado para proteção dos taludes, dos cortes e dos aterros, essa terra poderá ser utilizada. Então, feita a roçada e o destocamento e o desmatamento, então passa-se ali então para a parte de terraplenagem propriamente dita. Essa palavra terraplenagem tanto faz dizer terraplenagem ou terraplanagem, tanto faz. É a operação de tornar o terreno plano, terraplenagem. Essa terraplenagem, Então, nessa terraplenagem vai-se então realizar os cortes e os aterros. As máquinas vão tirando os cortes, vão enchendo aquelas depressões com os aterros, para que aquele leito
aquele leito chamado subleito da estrada, aquele chão da estrada, que os rolos compressores vão passando ali para deixar ela nivelada e bem compactada, fiquem ali, né? A boa técnica manda, hoje em dia, né? E levando em conta essas estradas de boa categoria, de alta classe, que se adotem mais cortes do que aterros. Quando se faz um corte, aquele chão, aquele subleito, ele está ali há milhões de anos, ele já está compactado pela natureza. Quando se vai produzir um aterro, por mais criteriosa que seja feita a compactação, botando pequenas camadas e compactando, com o tempo vai haver recalque e isso vai acarretar no aumento do custo de manutenção, principalmente se for vamos imaginar um trem de alta velocidade, imagine um recalque numa linha dessa que o trem passa a mais de 300 km por hora, é um perigo, pode pôr em risco a vida das pessoas. Então, preferir cortes a aterro. Então, mas para preferir cortes e aterro, esse material do corte tem que ser botado fora. Então aí vem o nome, bota fora, bota fora. Esse bota fora, é o nome técnico que se usa em estradas, deve ser criteriosamente escolhido lá o local onde vai se botar. Não pode se botar esse material de qualquer maneira, que na hora das chuvas vai se obstruir o caminho das águas da chuva e vai se provocar alagamentos, às vezes em algum povoado, em algumas residências, em algumas habitações que tem ali por perto, ou até no próprio terreno, vai interferir no meio ambiente. Então é preciso saber onde se botam essas terras, planejá-las. E a mesma coisa os aterros. Então nessa terraplenagem nós estamos vendo aqui que vão ser os cortes e aterros. Esses cortes, estamos chamando a atenção para o bota fora. E os aterros, então, da mesma forma, vamos chamar a atenção para os empréstimos. Que vem a ser os empréstimos. Estamos supondo que o material ali do solo natural, que está ali onde a estrada está sendo feita, não é de boa qualidade. Quer dizer, vamos dizer assim, a capacidade de suporte daquele subleito é muito baixa. Então é preciso trazer um material de uma mina, de uma jazida de material de construção, de melhor qualidade para ali. Então isso se chama empréstimo. Então é esse material de empréstimo que vai ser trazido para ali, não usado o material natural que está ali no próprio local, e esse material de empréstimo, então, vai ser compactado tudo direitinho ali. Bom, fazendo-se esses aterros, ao se fazer esses aterros, deve-se ter atenção naquela inclinação da seção transversal, que é maior de 40%. A seção transversal com maior que 40%, o material não vai se ficar estável naquela encosta. Ele vai embora, vai lá para o rio, lá embaixo, para o córrego. Então ali vai ser preciso contar com muro de arrimo. Muro de arrimo, que também é considerado uma obra de arte especial, dependendo do seu porte. Um muro de arrimo, aí até 3 metros, feito de pedra, pode ser feito por um pedreiro e tal. Mas um muro de arrimo de grandes dimensões, às vezes precisa uma cortina atirantada, aí já entra a engenharia e é uma obra de vulto, e é preciso então ter cuidado com isso e prever. Bom, depois de ter feito a terraplenagem está sendo feita, aí vai se fazer, vamos dizer assim, a superestrutura da estrada. A superestrutura, que engloba também a infraestrutura. Então o que vinha a ser assim a superestrutura? No caso de rodovia, nós teríamos aqui, vamos dizer assim, o solo natural aqui, feito pela terraplenagem. Isso aqui seria chamado um subleito,
E depois aqui então vão entrar várias camadas. Uma delas então é chamada de reforço do subleito. Isso aqui seria um reforço do subleito. Aqui o reforço do subleito. E depois aqui uma outra camada chamada de subbase. Uma aqui de base. Essa aqui seria uma chamada base. Essa aqui seria subbase. Essa camada de subbase já é um material mais nobre. É um material mais nobre do que esse que faz o reforço do subleito. E é menos nobre do que esse que se coloca aqui em cima, que é então chamado base. Essa base é um material de melhor qualidade que vai então receber o pavimento. Isso aqui seria a base, que vai receber o pavimento da rodovia. Isso aqui seria o pavimento. Esse pavimento ele pode ser rígido ou flexível. Rígido se for de concreto armado, flexível se for de concreto asfáltico. Em regiões montanhosas onde chove muito, então deve-se usar o pavimento rígido, porque o coeficiente de atrito dele, longitudinal e transversal, é muito melhor, né, para garantir que não haja derrapagem dos pneus do que o pavimento flexível. Então isso aqui é o pavimento. Aqui então ficaria os pneus, né, os pneus dos caminhões ou dos carros, e a carga concentrada aqui nesses pavimentos. Essa carga concentrada, ela vai se distribuir aqui nessas camadas, e aqui tem a função estrutural dessas camadas. A função estrutural dessas camadas é amortecer essas tensões, de modo que chegue aqui no subleito uma fração dessa pressão colocada lá em cima, e que esteja compatibilizada com a capacidade de suporte desse subleito, né? Isso aí das normas dizem esse percentual, às vezes os 10% da tensão aqui, ela é subentendida aqui. Na ferrovia é algo semelhante. Na ferrovia nós temos aqui o subleito, né? Esse também se coloca uma camada de reforço do subleito, e depois entra então outra camada chamada de sublastro, e outra camada chamada de lastro, já com material trazido daquelas pedreiras, daquela jazida, né? E aqui o sublastro. E aqui então teríamos então os dormentes, né? O dormente, está ele aqui, os dormentezinhos. Aqui assim os trilhos. E aqui assim entrariam lá, né, a roda, né, a roda do trem. Direitinho. Então, analogamente à carga que se coloca nas ferrovias, essa camada aqui do lastro, do sublastro e do reforço do subleito, elas também então vão absorver essas tensões que são transmitidas pelas cargas. Em função dessas tensões, então, é preciso determinar essa altura aqui
nas rodovias, nessas estruturas da rodovia, essas estruturas também da ferrovia, para que essas tensões sejam então distribuídas e a capacidade de suporte do subleito seja favorável. Se elas forem mal dimensionadas, o que se observa, assim, por exemplo, na ferrovia, é que essa camada aqui do sublastro, ela se enterra no subleito. Ela se enterra e a via, né, o trilho, a via, fica com umas ondulações. E isso implica em perigo ao tráfego, de acordo com a velocidade que o trem faça ali, e isso pode acarretar a perda de vidas e aumento do custo de manutenção, assim como no caso das rodovias. Para corrigir essas falhas, é preciso então parar, raspar, tirar aquele material, aí sim botar aquelas estruturas adequadas, tudo direitinho, né? Tá. Esses dormentes de madeira, eles estão assim mais raros, né? Normalmente agora por falta de madeira de lei, tem que ser madeira de lei, peroba, essas coisas todas, e estão sendo assim menos presentes. Só lá para a Amazônia agora, para o Pará, é que está havendo essa madeira de lei. Antigamente tinha muito. Então o que se faz agora são dormentes de concreto. Esses dormentes assim, eles são feitos de... Aqui é concreto e aqui uma barra de aço. Isso aqui é uma barra de aço. De modo que, quando a carga é concentrada aqui, carga concentrada, o momento fletor dessa carga aqui atuante nos dormentes, ele é muito grande. Uma viga de concreto armado, uma viga de concreto, vou dizer, concreto simples, ela não teria capacidade de absorver esse momento fletor. Então coloca-se aqui um perfil metálico, perfil em L, em I, que aí ele vai resistir a esse momento fletor. E para colocar ele então aqui na via, ele vai ter que substituir o lastro e o sublastro. O lastro e o sublastro têm uma função de apoio elástico. Ele dá um certo jogo aqui para essa carga imensa, essa carga de uma ferrovia, das locomotivas cheias lá, os vagões cheios de minério, é uma carga muito grande. Então o lastro, ele tem um certo jogo, ele amortece aquilo, é um apoio elástico. Então para esse tipo de dormente aqui, que eu citei aqui, então coloca-se aqui uma camada de neoprene. Essa camada de neoprene são então material vulcanizado, entremeado com placas metálicas, e ele então vai ter uma flexibilidade. Isso é usado também com apoio de viadutos. Se vocês forem em alguma estação de metrô, ali não tem brita, vocês vão ver na estação ali que ali é um pavimento rígido, mas se vocês olharem debaixo do concreto, lá do dormente, vocês vão ver uma camadazinha ali, que é o apoio elástico, é o neoprene, né? Então essa é assim a função, né? Então isso tudo já seria o caso do custo que entra na superestrutura. Vamos prosseguir. Então, com essas noções gerais assim, né, só superficiais, para engenheiros cartógrafos, o engenheiro civil ele tem uma formação boa nessa área de estradas, né? Então tudo isso aí, essa nomenclatura, isso para ele é familiar ao longo do curso. Mas eu estou aqui também pregando, né, e falando dessa questão da equipe multidisciplinar, em que os engenheiros agrimensores, os engenheiros cartógrafos, eles podem ser muito úteis, eles podem ajudar nessa fase inicial importantíssima, que é a seleção das alternativas, a seleção das faixas do terreno. Então, resumindo aqui, fazendo um resumo,
fazendo um resumo rapidinho aqui, nós teríamos aqui aqueles serviços preliminares, que eu já falei a vocês, roça de estoca, estocamento, caminhos de serviço, né? Teríamos aqui, por exemplo, obras de proteção, vamos dizer assim, obras de proteção. Essas obras de proteção seriam aquelas valetas de proteção aos cortes e bacias de amortecimento nos aterros, tudo direitinho. Então, isso tudo são valores arbitrados. Temos aqui o 3, podemos botar aqui o 3, como os caminhos de serviço. Esses caminhos de serviço são aqueles caminhos que são construídos ao longo das estradas para que as máquinas possam chegar aonde está fazendo a faixa da estrada, para que se coloque ou bota fora dali, tudo direitinho. E tem aqui também bom, já estou recebendo um sinal que está terminando o tempo, então na próxima aula eu termino essa parte do orçamento preliminar, mas de certa forma, né, isso já está bem assim esquematizado, que todos esses itens aqui, né, esses itens todos, na realidade, eles estão lá naquela publicação do DENIT. No DENIT tem toda aquela publicação, tem todos aqueles resumos dos custos unitários que eu coloquei aqui, e aqui vem todos aqueles custos. Então, o importante, nós podemos até parar aqui, essa questão do custo de construção, e o importante saber é que esse custo é um custo aproximado, tem uma margem de erro, não podemos imaginar que sem fazer um projeto básico, um projeto executivo, sem fazer sondagens para ver as condições reais da estrada, achar que com esse custo, podemos chegar lá e querer fazer a nossa estrada. Não é. Então, o importante é saber isso. Então, para cada rodovia, vocês vão levantar esses custos para todas as rodovias, para todas as ferrovias que estamos estudando, e depois elas vão disputar entre si com outros indicadores. Já vimos esse indicador de tortuosidade, estamos vendo esse e assim por diante. Repito que, ao fazer esses custos da estrada, né, tudo direitinho, vocês já poderão ter uma ideia se o traçado de vocês está dentro de uma realidade, em relação à quantidade de túneis, viadutos, muros de arrimo ali que apareceram. Se sair dessa razão de 3:1, ou se uma rodovia tiver um custo assim muito maior do que o da outra, vocês podem desconfiar que esse traçado que ficou muito maior tem algum gato escondido ali com o rabo de fora. Podem procurar que vocês vão poder melhorar aquele traçado, tá? Então isso é um trabalho de solução por aproximações sucessivas, mas que vai dar um bom resultado. Seguindo-se isso, nós vamos ter uma boa escolha, a estrada vai ser bem sucedida. Então, até a próxima, pessoal.